diz assim, olha aí para a sua Bíblia, mas também vai aparecer aqui na tela, diz assim, mas recebereis o que mesmo? Poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa aqui é a promessa bíblica, a promessa de Cristo Jesus para os discípulos. Olha, vocês irão receber poder. E esse poder era a descida do Espírito Santo sobre eles. Agora, o Espírito Santo iria descer sobre eles para quê, gente? Para quê? Para quê? Para pregar o evangelho. Para eles pregarem, ser testemunha. Muito bem. Ó, vocês receberão o Espírito Santo para serem minhas testemunhas. Então, o Espírito Santo é derramado com que finalidade? Para nos fazer testemunhas. Transformar-nos em testemunhas. Acontece então uma transformação interna e você é usado para realizar transformações na vida de outras pessoas. Amém. Então, o objetivo é um fim missionário e transformador na vida do crente. Então, o Espírito Santo vem para duas coisas. Vem para nos transformar em testemunhas. Ou seja, me transforma e me usa para transformar pessoas. É isso. Testemunho é o Espírito Santo é para isso. Lembra no texto bíblico que diz: o Espírito é dado com um fim proveitoso. Proveitoso, muito bem. Um fim proveitoso. Tem um objetivo muito claro. O Espírito Santo não é dado apenas para dizer: eu recebi o Espírito. Lembra do membro da igreja de Atos que estava querendo comprar o Espírito Santo? E ele queria ter apenas para dizer: olha, eu tenho o Espírito Santo, eu quero esse poder, mas para esse motivo. Um motivo egoísta. O Espírito Santo não é dado para isso. O Espírito Santo é dado para transformar o crente e para usá-lo como agente de transformação na vida de outras pessoas. Portanto, se eu não tenho um objetivo de me tornar testemunha, não existe razão para que eu receba o Espírito Santo. E o objetivo era que os discípulos fossem testemunhas em Jerusalém, onde eles habitavam, e depois na região próxima, e depois nas cidades vizinhas, e então até os confins da terra. E aqui até nos ensina algo interessante, que nós podemos começar onde nós moramos, onde nós estamos, onde nós habitamos, né? Podemos começar aqui, ó, ali no seu bairro, eu esqueci o nome, ali no Santa Clara, aí que é o mesmo bairro de vocês dois, eu também não vou dizer o teu, que eu não sei o nome, pelo Dom Eliseu, pelo Bela Vista aqui de vocês, né? É o bairro de vocês, eu esqueço o nome ali. Vista Bela, né? Pois bem. Ok. Então, devemos começar onde estamos. E Cristo fez essa promessa. Dá um pulinho em Lucas 24 aí, deixa Atos marcado, tá? Que a gente vai voltar para o livro de Atos. O livro de Atos é um dos meus livros preferidos da Bíblia. Eu leio e fico encantado. Eu fico ansioso demais em ver um batismo de 3.000 pessoas. Eu fico aqui só aguardando o dia em que poderei participar de um batismo desses. Amém. Eu quero... mas não precisa estar só eu batizando. Pode ter outros pastores comigo batizando aqueles 3.000, né? Que é para a gente terminar dentro do dia ainda, né? Mas eu me emociono com muitas coisas aqui no livro de Atos. Como Deus usou ali os discípulos que antes pareciam ser medrosos, agora eram corajosos. E letrados, agora pareciam ser cultos. E o que foi que aconteceu na vida deles? Foi isso aqui que aconteceu. O Espírito Santo habilitou milagrosamente os discípulos. Sabiam disso? Amém. Os discípulos não eram mais simples pescadores. O Espírito Santo nos habilita, assim como os habilitou. Lembra que os sacerdotes disseram: de fato esses homens estiveram com Cristo, admirados da sabedoria, da firmeza que agora eles tinham. Lucas 24, o verso 49, Jesus antes de subir disse assim, ó: eu envio para vocês, sobre vocês, a promessa de meu Pai. Que promessa? Essa daqui. Vocês receberão poder. Permaneçam na cidade de Jerusalém,
até que do alto sejais revestidos de poder. de poder. Então, ó, eu quero que vocês sejam testemunhas, mas não saiam enquanto o Espírito Santo não descer. E ele iria descer na festa de Pentecostes. Agora, eles precisavam esperar na cidade. Fazendo o quê? Esperar o Espírito Santo descer. Fazendo o quê enquanto o Espírito Santo não vinha? Fazendo o quê? Orando, confessando, se perdoando. Uma coisa já precisamos entender. Eles não esperaram como? Ociosos. Eu vou ficar aqui de boa, sossegado, sentado no meu cantinho, esperando o Espírito Santo descer sobre mim para eu me tornar testemunha. Não foi isso que aconteceu. E não é assim que funciona ainda hoje. Não podemos esperar ociosos. Os discípulos fizeram algumas coisas, eles passaram, eles investiram o tempo deles em algumas atividades. E essas atividades são dignas de nota, de exemplo, e acredito eu que são muito interessantes para o nosso estudo agora. E é isso que nós vamos estudar. Como os discípulos aguardaram a descida do Espírito Santo. O que fizeram para recebê-lo? E eu quero dizer para vocês, primeira coisa, eles aproximaram-se mais e mais de Deus. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Aproximaram-se mais e mais de Deus. Buscaram cada vez mais, se aproximaram mais. E eles então fizeram, eu separei aqui 4 coisinhas, que é para ficar na mente, coisa fácil, coisa simples. É só permanecer aí no livro de Lucas, porque a primeira coisa está aí, versos 52 e 53, diz assim, ó, do capítulo 24 de Lucas. Então, eles adorando a Cristo, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre, onde? No templo. No templo, louvando a Deus. Amém. Essa foi a primeira coisa que me chama a atenção na atitude dos discípulos. Eles não ficaram em casa esperando o Espírito Santo descer. Eles estavam onde? No templo. Eles até em algum momento se trancaram, lembram disso? Se trancaram, ficaram sozinhos. Aí Jesus veio até eles e disse: ei, eu não chamei vocês para isso. Se preparem, o Espírito Santo vai descer. Eles se reanimaram. E a primeira coisa aqui que nós encontramos é que eles estavam sempre no templo. E eles estavam sempre adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Templo. Templo foi algo que Deus pediu que fosse construído. Ele disse, ó, e fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Era chamada de a tenda do encontro. A tenda do encontro. Onde as pessoas teriam ali o encontro com Deus. Claro que eles não tinham acesso a todos os compartimentos do tabernáculo, mas era a tenda do encontro. Então a primeira coisa que eles fizeram, eles estavam sempre no templo. Sempre no templo. E aqui, gente, entra uma questão muito importante. A importância de estarmos sempre no templo, na igreja. E às vezes alguns membros acham que não precisam ir muito para os cultos. Menino, já vou sábado e domingo, para que esse negócio de ir também na quarta-feira? Eu não vou morar lá na igreja. Basta uma vezinha na semana e já está bom. Eles estavam quando? Sempre no templo. A preparação dos discípulos para receber o Espírito Santo envolvia o templo. Eles estavam lá. Às vezes, na verdade, assim, se era a tenda do encontro, se era um lugar para se encontrar com Cristo, eu imagino Deus está aqui nos aguardando e a gente em casa, fazendo o que só Jesus sabe, num culto de domingo à noite.
no horário de um culto de quarta-feira, salvo aquele que trabalha ou estuda nesse horário, mas não. E no sábado de manhã, que é pior? E às vezes no sábado de manhã, chegando só no final da escola sabatina, e quando o pregador dá 11 horas, diz: ei, termina hoje não, é vigília hoje. Estar sempre no templo. Primeira coisa que eles fizeram, o hábito, a vida, a forma como eles se prepararam, eles estavam sempre ali, ó, no templo, louvando a Deus, louvando ao Senhor, buscando ao Senhor, sempre no templo. Pensa que a igreja não é importante? Se não fosse, não existia. Se não fosse, Cristo nos diz em Hebreus, dizendo, ó, quanto mais se aproxima da volta de Jesus, mais vocês precisam congregar. Aí Jesus diz, e o crente vai e diz, não precisa. Ah, Jesus dizendo que precisa. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ele: deixa de ser teimoso, crente. Deixa de ser teimoso, Ser teimoso. Você tem que ir para a igreja. Deixa de ser teimoso. Pois é. Está no templo. Primeira coisa que eles fizeram. Segunda coisa, isso que eles fizeram foi como preparação para receber o Espírito Santo. Você quer receber o Espírito Santo, gente? Olha, uma forma de se preparar aqui é que você precisa estar no templo. Está no templo. Segunda coisa que eles fizeram. Capítulo 1 de Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, o versinho 14. Atos capítulo 1, versinho 14. Atos capítulo 1, versículo 14. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. Olha que interessante. Eles estavam sempre juntos em oração. De forma o quê? Unânime. De forma perseverante. Juntos, unânimes. De forma perseverante. Sem desistir. Né? Ou seja, eles nunca paravam de orar. Nunca deixavam de orar. Eles mantiveram uma vida de oração. Primeira coisa que eles fizeram, eles estavam sempre no templo. Segunda coisa que eles fizeram, eles estavam sempre orando. Conversando com Deus. E olha, é interessante, porque olha como funciona. Eles estavam em um lugar específico, no templo. Eles estavam falando com Deus através da oração. E as outras duas coisas também são interessantes. Segura aí. Mas eles estavam na casa de Deus, conversando com Ele através da oração, falando com Ele. E quando eu namorava com Duda, a gente ficava aí até 2, 3 da manhã. Não é bom para a saúde, não. É por isso que eu com 18 tenho um cara com 30. Porque dormir mal envelhece a gente, né? Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer mais não. Eu ia dizer, não vê Marinews. Mas não vou dizer não, Marinews, porque eu sou gente boa. E quando eu namorava com ela, ficava até de madrugada conversando. Por quê? Porque gosta, né? Gasta tempo com aquela pessoa. E como é que a gente gosta tanto do Senhor e a gente não conversa com Ele? E às vezes a gente começa a conversar com Ele na oração, e aí começa a vir problema na mente, a gente esquece que estava orando, e começa a pensar em outra coisa. De repente diz assim, oxe, eu terminei a oração. Aí a gente volta de novo para orar. Não é uma batalha às vezes para manter a concentração? É. Mas é um exercício que precisa ser feito. Fugiu a mente, traz de volta. Insiste, persevera em orar, em conversar com Deus, em abrir o coração para Ele. Porque pense num bom ouvinte. É Ele.
E além de ser ouvinte, ele é atuante. Amém. Pode resolver o problema. Então, os discípulos estavam sempre no templo, estavam sempre orando. E olha que texto interessante. O Espírito Santo está no livro Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo veio sobre os discípulos enquanto eles oravam. Então, eles estavam orando e foi durante a oração que o Espírito Santo veio. Enquanto oravam, foi que receberam o Espírito Santo. Só podemos, isso aqui está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Então, simples de entender, não tem como ser reavivado se não estiver conversando com Deus através da oração. Um crente que não ora, dificilmente será reavivado. Porque reavivamento vem como resposta à oração. Segunda, primeira coisa então que fizeram, sempre no templo. Segunda coisa que fizeram, sempre orando. Terceira coisa que fizeram, o mesmo texto, Atos 1, verso 14. E agora a gente vai trabalhar outra parte do verso, que diz assim: todos estes perseveravam como? Unânimes. E o capítulo 2, verso 1 aí de Atos, diz assim, ó: quando cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Essa palavrinha unânimes e essa palavrinha reunidos, elas são a mesma palavra. Elas são traduzidas ou são traduções da mesma palavra. Elas têm o mesmo sentido. Reunidos e unânimes. O mesmo sentido. Que sentido é esse? Eles estavam em unidade, união. Estavam juntos. Olha o que diz o texto. Passou sem ver? Foi? Rapaz. Então, unânimes e reunidos são traduções da mesma palavra e podem significar com a mesma mente, de comum acordo, com uma mesma paixão. Vem da raiz homo, que significa juntos, com a mesma mente. Sabe qual foi a terceira coisa que os discípulos tiveram que fazer, irmão Isaac? Abandonar todas as panelinhas, picuinhas, conversinhas. Todas as divergências, contendas. Não as diferenças. As diferenças nós sempre temos. Eu penso de um jeito, Clarinha pensa de outro, irmã Elza pensa de outro. Somos diferentes. E o bom é isso, que pensamos diferentes sobre várias coisas. Mas quando se trata de viver em paz com todos, de estarmos juntos como igreja, não podemos ter problemas uns com os outros. Os discípulos, para receber o Espírito Santo, tiveram que eliminar todas as divergências ou desinteligências que tinham, todas as disputas que haviam entre eles, para saber quem seria o melhor, o maior, o mais importante. Eles tiveram que passar a ter a mesma mente, viver em comum acordo, juntos, unidos. Na verdade, a Bíblia diz que um crente desunido é uma vitória para Satanás. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. Eles colocaram de lado todo desejo de supremacia e uniram-se em íntima comunhão cristã. Sabe o que é triste? É que às vezes não parecemos cristãos, que às vezes a gente briga por causa de uma cor de uma cortina de igreja. Às vezes a gente discute com o irmão só porque ele não deu feliz sábado quando passou por você na porta. Às vezes nós ficamos com problemas, ou nos chateamos com um outro irmão por causa disso aqui, gente. Por causa disso aqui.
enquanto não vivermos em unidade, enquanto os discípulos não eliminaram todas as divergências que tinham, o Espírito Santo não desceu sobre eles. Você entende isso? Entende que nós não podemos afirmar sermos cristãos. Um cristão é alguém que imita Cristo, parece com Cristo, é parecido com Ele, crer nele. Mas ele é desunido com os outros crentes, ou ele cria picuinhas, problemas, fala mal dos outros crentes, não segura o temperamento. Se falar tantinho assim comigo, pastor, eu não aguento não, eu avanço logo. Pois a gente tem que lembrar disso. Unidade. Primeira coisa foi o que mesmo? Sempre no tempo. Segunda coisa? Oração. Sempre orando. Terceira coisa? Unânimes. Sempre juntos. Sempre juntos. Gente, percebe que o primeiro foi um lugar, igreja. O segundo foi a conversa com o céu. Mas a terceira coisa foi o ambiente horizontal. Foi a conversa com o próximo. O relacionamento com o próximo. Aqui local, aqui fala, aqui relacionamento. E o último detalhe foi ouvir. Quarta coisa que eles fizeram para receber o Espírito Santo. Capítulo 1 de Atos. Essa é a quarta e última coisa. Capítulo 1. Versículo 16. Ei, psiu, acorda, criatura. Dorme não. 1 verso 16. Acordado aí? Verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse o que mesmo? A Escritura. Que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Próximo verso, verso 20. Porque está escrito no livro dos Salmos. Sabe qual foi a quarta coisa que eles fizeram? Eles analisaram, examinaram, estudaram as profecias, a palavra de Deus, a Bíblia. Estudaram a palavra. Quarta coisa que eles fizeram tem a ver com ouvir a palavra de Deus. Porque quando você ora, você fala com Ele, mas quando você lê a Bíblia, Ele fala com você. Amém. Foi a quarta coisa que eles fizeram. Eles foram para a Bíblia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso diversas vezes. A Bíblia diz que é a Bíblia que é o pão do cristão, é a comida do cristão, é o alimento do cristão. Se tem um cristão que não se alimenta da Bíblia, está desnutrido, está passando fome. E às vezes a gente pode até estar cheinho por fora, mas espiritualmente raquítico, desnutrido. E às vezes pode estar magrinho por fora, mas bem nutrido espiritualmente falando. Não existe crente forte sem Bíblia, oração, bom relacionamento e tempo, igreja. Não existe. Cristo colocou essas coisas como espécie de coisas que vão desenvolver o nosso bem-estar espiritual, também como termômetro, para facilitar a vida de analisar se eu estaria bem ou se eu precisaria melhorar minha espiritualidade com Deus. Não tem como, gente, um crente forte, firme, longe da Bíblia. Não tem como. Não tem como. Bom, para concluirmos aqui, eu gosto muito desse salmo que diz assim: vivifica-me segundo a tua Palavra. Tua palavra. Reavivamento vem por isso que é palavra de Deus. E isso é dito no Salmo 119, não somente uma vez. Eu tenho só esse verso.
mas é dito aí algumas vezes, repetido a mesma coisa. Por fim, eu quero dizer para vocês que os discípulos não suplicaram o Espírito Santo apenas para eles mesmos, mas o objetivo estava aqui, ó. O Evangelho devia ser proclamado ao mundo, e para isso eles reclamavam o poder que Cristo prometeu. Eles entenderam, eu tenho que orar para receber o Espírito, para que o Espírito me transforme em testemunha. E olha aqui, ó, mediante a instrução do Espírito Santo, os discípulos não eram mais ignorantes e iletrados. Eles foram transformados, capacitados, habilitados de forma sobrenatural. E aqui foi o resultado. Eu acho lindo demais esse texto. Olha o resultado. Qual foi o resultado dos discípulos receberem o Espírito Santo? A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Sabe qual foi o resultado? Almas batizadas. Amém. Pessoas alcançadas. O resultado de uma igreja de irmãos cheios do Espírito Santo são almas alcançadas. São vidas impactadas, pessoas salvas, pessoas sendo alcançadas, buscadas e trazidas para também estar sempre no tempo, sempre orando, sempre junto e sempre ouvindo a palavra. Amém. E extraviados, membros que tinham se afastado da igreja, converteram-se. Amém. Olha que maravilha. Amém. Quer dizer que a forma como almas vão vir de todas as direções e como pessoas que saíram da igreja vão se converter de novo é através do batismo do Espírito Santo. É quando nós recebermos ou buscarmos aqui de fato receber esse poder. E aqui está a última citação que eu gostaria de refletir com vocês. Se o cumprimento da promessa ainda não é visto como poderia ser, é porque a promessa não está sendo apreciada como devia ser. Gente, tem uma menina de 7 anos, completou 8 agora, eu a batizei agora na primavera, chamado Lavinha, lá no Itajá. Eu inventei de prometer a Lavinha uma pizza. A ela e as outras 4 evangelistas mirins aqui do distrito, né? Que era Lavinha, Rafaela, lá do Itajá também, filha de Eva, fugiu o nome, Lara, filha da irmã Luzia, Matsuilma, e a filha da irmã Diana, fugiu o nome agora. Prometi levá-la às 5 evangelistas mirins aqui do distrito para comer pizza. Fui, cheguei no Itajá quarta-feira. Lavinha desse tamanho olhou para mim e fez: cadê a minha pizza? Cadê a minha pizza? O senhor não prometeu? Agora vai embora e não vai pagar a pizza. Eu disse: tenha paciência. Sabe o que foi que aconteceu com a Lavinha? Ela apreciou a promessa que eu tinha feito e estava cobrando. Aí Cristo nos fez a maior promessa de recebermos o maior poder que poderíamos ter aqui na terra. E a gente não cobra isso. E nós não vivemos no pé cobrando. Onde está o Espírito? Me dá o Espírito. Derrama sobre mim o Espírito. Não recebemos muitas vezes a promessa porque não apreciamos como deveríamos. Esse aqui é o maior presente que poderíamos ter, gente. É um membro da divindade habitando dentro da gente. Amém. Dá para entender isso? E às vezes a gente leva como se isso não fosse nada ou quase nada, e a gente leva a vida normalmente, como se isso aqui não estivesse à nossa disposição. E o texto diz: se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Mostra que o problema não está na promessa. O problema não está em quem prometeu. O problema está em quem recebeu a promessa. Porque se a gente quiser,
todos seremos cheios do Espírito Santo. Amém. Amém. E ao sermos cheios do Espírito Santo, o resultado é almas vindo de todas as direções para a igreja. Amém. Assim E seja. afastados se convertendo de De novo. novo. Aí a gente diz, pastor, vai ser um Pentecostes. Foi isso que aconteceu. Foi um Pentecostes. 3.000 salvas. O objetivo do Espírito Santo é transformar você em testemunha. Sim. E aí? Você tem apreciado essa promessa? Você tem sido testemunha? Você está sempre no templo? Você está sempre em oração? Você está sempre em unidade, unido? Você está sempre fundamentado na palavra? Não podemos esperar o Espírito Santo ociosos, sem fazer nada. Precisamos estar sempre no templo, sempre em oração. E esse templo aqui é uma bênção. Porque há 3 anos atrás, quando cheguei, a gente se reunia numa garagem que não cabia nem essa ala de gente que está aqui no lado esquerdo. Irmão Marinilson, mandava. Não foi? Mas olha aqui, nós estamos aqui. Deus deu um tempo para vocês. Amém. Precisamos estar sempre nele, sempre orando, sempre unidos e sempre ouvindo a palavra de Deus. Deus fez uma promessa para você, viu, Rafael? Para você também, para mim também. Ele disse, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Eu quero te encher do Espírito Santo. Amém. Você só precisa estar disposto a receber. Amém. Amém. Quer você fazer um compromisso hoje com o Senhor de estar disposto a receber, estar sempre no templo, sempre orando, sempre junto, sempre ouvindo a palavra do Senhor. Sim. Santa Ceia é um momento de renovação dos nossos votos, não é? Do nosso pacto com Deus. E hoje nós temos a oportunidade de participar dela. Ao participar dela, diz para ele, Senhor, eu estou disposto a receber, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Amém. Me mude para que eu receba esse Espírito. Me transforme em testemunha. Sim, Deus. Quer você dizer isso? Então vamos orar? Sim, Vamos vamos. ficar de pé. De fazer esse compromisso com Deus nessa noite ou nessa madrugada. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fez uma promessa extraordinária para nós. Verdade. O Senhor quer nos dar o teu Santo Espírito. Verdade, Senhor. A maior dádiva que poderemos receber aqui, o teu substituto, nosso Consolador, o nosso guia da verdade, o Espírito Santo, Senhor Deus, aquele que testifica conosco, que declara ao nosso coração que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que foi morto. Que venhamos, Papai do Céu, aceitar o teu sacrifício e que venhamos receber, Senhor Deus, essa tua promessa Amém. de forma disposta. Amém. Que venhamos buscar o teu Santo Espírito, não venhamos esperar ociosos, mas que estejamos todos preparados, dispostos a receber o teu Santo Espírito. Amém. Por favor, renova-nos nesse momento ao participarmos da ceia. Sim, Pai. Queremos recomeçar a história contigo. É em nome de Jesus, Papai do Céu, que nós oramos e pedimos. Amém. Amém.